Agora, meio-dia, 21 minutinhos. O anúncio feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que um novo míssil balístico de médio alcance foi usado em um ataque contra a Ucrânia acendeu alertas ao redor do mundo. Esse equipamento teria a capacidade de levar ogivas nucleares e o emprego dele foi encarado como uma perigosa mensagem ao Ocidente. Para entender um pouco mais a escalada no confronto, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Professor, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que nos assistem. Professor, a troca de sinais aí por meio da utilização de armamento cada vez mais potente está muito clara, né? Seja por parte da Ucrânia, a partir daquela autorização dada pelo presidente americano, quando ele estava passando aqui pelo Brasil, seja pela resposta agora do presidente da Rússia, Vladimir Putin, né? A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: existe algum risco disso deixar o campo da simbologia e passar para a intenção de destruir cada vez mais áreas da Ucrânia ou da Rússia, ou de espalhar esse conflito por algum outro território? Ou seja, nós estamos mediante o risco de troca da simbologia pelo ataque propriamente dito para destruição generalizada ou não? Rafael, ainda eu quero acreditar, com base na história e com base no bom senso, mesmo falando de guerra, eu acredito ainda numa racionalidade instrumental. O que eu ainda observo é que há aqui uma retórica cruzada, uma retórica de tensionamento que quer mostrar o quê? Força. Do lado ocidental, que apoia a Ucrânia, e do lado russo. Eles demonstram retoricamente e por ações que ainda não são ações de uma escala efetivamente preocupante, quando eu falo preocupante numa ordem regional ou global, mas são ações que visam, e retóricas que visam mostrar força, resposta a medidas retóricas e medidas simbólicas entre as forças que estão em tensionamento. Nós temos que lembrar que o Biden está chegando ao final do seu governo. Havia um alinhamento junto aos europeus em dar um apoio à Ucrânia, e em função da derrota e, vamos dizer assim, de um posicionamento que nós estamos prevendo em relação ao seu primeiro governo do presidente Trump, as medidas vão se arrefecer. Então, o que foi feito é dar uma intensificação momentânea diante de recursos já dados, que não são infinitos à Ucrânia, para que a Ucrânia age. E, em contrapartida, Putin mostra que também tem força. Tem, vamos dizer aqui, não só retoricamente, mas praticamente, ele tem munição, ele tem força para agir. Com a autorização do uso de armas de longo alcance fornecidos por americanos, franceses e ingleses, os russos respondem. Nós também temos. Temos mísseis continentais, temos mísseis balísticos de ponta que respondem a isso. Mas eu não acredito que o conflito vai, vamos dizer, desandar para uma ação com repercussão nuclear. Professor, é correto supor que, a partir do resultado confirmado nos Estados Unidos e o recrudescimento, pelo menos da retórica e da utilização de armamentos mais pesados também entre Ucrânia e Rússia, tenha como por objetivo fazer com que ambos estejam reposicionados e ambos querendo a melhor posição possível para quando chegar lá no dia 20 de janeiro eles terem outra posição numa mesa de negociação ou não necessariamente? Rafael, teu comentário foi cirúrgico. Esse é o ponto. É dar à Ucrânia essa oportunidade de ter algum avanço ou ratificação, confirmação de posições, para que haja posteriormente possibilidades de uma tomada de negociações com algum equilíbrio de força. Volto a insistir. Mesmo sabendo que o Trump recentemente teve uma reunião com Zelensky, junto com Musk,
o Elon Musk que tem uma simpatia, né, uma simpatia, ele dá algum apoio ao governo ucraniano. Nós vemos que, pela história do governo Trump, os americanos tenderiam a buscar uma acomodação. Eu sempre lembro do passado, lembro das invasões russas na Geórgia, na Crimeia, sua presença na Moldávia. Houve acomodação ratificado pelo governo americano de Donald Trump. Eu acredito que esse momento é o momento de dar um último sopro de força à Ucrânia e com o governo Trump, essas medidas de apoio mais intensivo sejam cessados no todo ou em parte, na busca de uma composição. Eu acredito que aqui realmente é estabelecer pés em territórios ocupados e reconquistados. Professor, o Eduardo Maurício, que é o nosso comentarista dessa tarde, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Eduardo. Professor, boa tarde. Eu tenho duas perguntinhas. Professor, qual a sua opinião acerca dos próximos passos do Donald Trump referente ao aumento ou diminuição do custeio de armamentos em apoio à Ucrânia? Se isso vai se manter, se vai diminuir, aumentar, obviamente usando em conta a relação que ele tem com o Putin, com a Rússia. E a segunda pergunta é, qual a sua opinião acerca dos próximos passos do Donald Trump referente à situação da China, que todos sabemos que se favoreceu muito com a questão das matérias-primas russas, né? Que a China tem conseguido isso com preços baixíssimos. Então, qual a sua opinião sobre os próximos passos nesses dois cenários? Eduardo, boa tarde. Eduardo, no primeiro ponto, volto sempre, a gente faz uma análise com base naquilo que nós conhecemos, com base no governo Trump, que já existiu ali em tempos pretéritos, anteriormente ao governo Biden. Nós teremos, ao meu ver, um arrefecimento ou até mesmo corte de armas. Ou o Trump cessa o envio de recursos bélicos, ou ele autoriza apenas armamentos de uma forma seletiva. Ou seja, a Ucrânia sairia, de alguma maneira, fragilizada desse processo. Por causa do histórico que nós temos, olhando para o passado sempre, entre Donald Trump e Vladimir Putin. Então, eu acredito que aqui haverá uma diminuição ou uma seletividade no fornecimento, ou, em último caso, corte de acesso a armas, o que eu acho isso mais radical. E aí, obviamente, a busca será por uma acomodação. Acredito eu que os territórios ocupados pelos russos, mais cedo ou mais tarde, serão anexados pelos russos com o aval dos norte-americanos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à China, olhando também para o passado, nós teremos, vamos dizer, uma intensificação de retóricas entre duas grandes potências econômicas, e a China, cada dia que passa, se afirma também como uma potência militar, mas acredito que a ação do Trump com a China será uma guerra de natureza comercial, como também nós observamos no governo passado, ou seja, uma intensificação do processo de protecionismo por parte dos americanos e de intensa competição de áreas comerciais com os chineses, inclusive na busca de alinhamentos. Isso faz parte de um modelo, de um pensamento, de uma tradição norte-americana que é muito própria também do Trump, que é a tradição hamiltoniana. Expandir, consolidar espaços econômicos em alinhamento, ou seja, foco nos espaços tradicionalmente de aproximação ocidental, Europa, continente americano, partes da Ásia, Oceania, para que se fortaleça a posição americana diante da expansão chinesa. Professor Danilo Porfírio, muito obrigado pela entrevista, um ótimo domingo para o senhor e até a próxima. Muito obrigado a todos e um bom domingo.